show me. You look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm
sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a past, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. It's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play you guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, orbit when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Too late now. Vamos começar. É isso aí! Olha nós aqui de novo! Fala pessoal, boa noite, tudo beleza com vocês? Mais uma edição aí, a nossa terceira edição, graças a Deus, né? Primeiramente aí desse debate virtual que a gente tem tido aí as nossas quarta-feiras, tá? Hoje um pouco diferente, num horário diferente, devido a uma outra live que vai ocorrer, que também é de importância, então por isso a gente não quis fazer no mesmo horário. A gente acabou adiantando uma hora antes, tá bom? E hoje a gente está aqui, vamos falar de muitas coisas e acredito e torço para que dê tempo para a gente poder falar aí no decorrer dessa uma hora que a gente fica aí junto, tá bom? Gostaria de desejar boa noite aí às pessoas que estão entrando na nossa live. Se vocês puderem, compartilhem, curte essa live, tá? A gente não tá fazendo isso por querer status, muito pelo contrário, desde o nosso primeiro momento. O nosso intuito é, de certa forma, mudar esse cenário político da nossa cidade para que, assim, com a graça de Deus, entre pessoas que estejam dispostas a realmente fazer uma mudança pela nossa cidade, tá? E a gente vai começar mais uma edição aí hoje. Hoje é a nossa terceira edição. Beleza, pessoal? Muito obrigado já de antemão. E é isso aí. Salve, salve, galera de Agudos! Tudo beleza com vocês? Então é a nossa terceira edição aí, né? Boa noite a todo mundo que tá chegando agora. Né? Como o Franklin já disse, então, estamos começando uma hora mais cedo, porque vai ter uma outra live para a gente poder acompanhar também, de mais um outro candidato, para a gente poder acompanhar e pegar as suas ideias, né? Para a gente depois entrar na nossa discussão, na verdade, para a gente ver o que vale a pena, a gente lembrar aqui nas nossas lives. Então a gente vai estar também assistindo, tá bom? Né? Vamos começar com tudo, não é verdade, Franklin? Isso. Temos alguns temas, muitos temas importantes hoje. E principalmente, a gente quer falar um pouquinho sobre campanhas de candidato, algumas coisas que a gente andou vendo aí. Cara, vou te falar, Franklin, não, o bicho tá pegando mesmo. Eu acho que tá chegando na reta final e, sabe, tem coisas que realmente tiram o nosso sossego, cara. Realmente. Sem brincadeira, né? A gente passou uma semana aí, eu acho que depois da nossa última live, né, na quarta-feira, a gente foi na quinta, na sexta, no sábado, sempre acompanhando algumas coisas.
Mas tem coisa, gente, que realmente não serve para nós, não vale a pena nem a gente estar acompanhando. Existem alguns candidatos aí, ó, que pelo amor de Deus, cara, tem alguns que não vale a pena nem a gente dizer o nome aqui, né? Porque senão a gente vai estar fazendo propaganda para eles. Mesmo a gente fazendo a propaganda, né, contrária, sendo alguma coisa negativa que ele andou publicando ou postando, meu, não vale a pena nem dizer o nome, gente, entendeu? De algumas coisas. Vocês puderam me acompanhar alguns dias aí, né, durante as minhas postagens, algumas coisas assim, né? Realmente a gente procurou até o site, né, do TRE, do TSE, para a gente poder incentivar outras pessoas a poder fazer denúncias também, né? Porque tem algumas coisas que tá saindo do foco mesmo. Realmente, viu, Franklin? A gente conversou bastante. Meu, vou dizer para vocês algo bem simples. Tinha uma postagem onde tinha um vídeo, né? E lá tinha diversas pessoas comentando. Vou até contar o fato, né, Frank? Não preciso contar o que era o vídeo, nada. Realmente. E as pessoas estavam comentando. Entrou um candidato, também comentou lá, e algumas pessoas, alguns eleitores, porque todos nós somos eleitores agora, não é verdade? Então, alguns eleitores comentando, e um eleitor, né? Eu acho que, se eu não me engano, a profissão dele anterior era frentista. Né? E aí ele tinha comentado alguma coisa, eu também comentei alguma coisa. Entrou um certo candidato lá que colocou o primeiro comentário. Ah, o Homem-Aranha tá querendo virar youtuber. Ah, o Homem-Aranha quer fazer videozinho, alguma coisa assim. Blogueirinho. Sendo que eu tinha só comentado o fato lá do vídeo que falava alguma coisa sobre plano de carreira do funcionário público. Então, alguma coisa bem simples assim. E aí, esse nosso amigo, outro eleitor que entrou também lá nesse bate-papo, escreveu, né, lá nessa postagem, nos comentários, colocou alguma coisa para esse candidato, para que ele então comentasse sobre plano de carreira, quem é que implantou o plano de carreira existente na nossa cidade e tal, não sei o quê. Esse candidato começou a ficar dando umas tiradas, algumas coisas assim. Até aí, tudo bem. Mas esse amigo nosso, esse outro eleitor, começou a colocar, então, algumas coisas mais diretas, né? E aí? E o seu partido? E tal, não sei o quê. Esse candidato acabou pegando o ar e acabou falando algumas palavras lá que, ao meu modo de ver, um candidato que está querendo, né, ser eleito, não se pode fazer isso, principalmente publicamente na internet, não é verdade? E a gente sabe que por causa da pandemia, a gente acaba usando muito mais a internet para determinadas coisas, principalmente para fazer a eleição de vocês, não é verdade? Então, a gente acabou olhando, foi onde eu te marquei, né, Frank, dá uma olhada nesses comentários aí. Esse ainda, candidato, depois escreveu no final lá alguma coisa assim, falando assim, eu não preciso de vocês. Peraí. Eu não preciso do voto de vocês, alguma coisa assim, mas gente, vamos parar para pensar então. Como a gente falou em lives anteriores, tem 38 mil habitantes, vamos imaginar que tem 20 mil eleitores. Se eu estou pedindo voto, eu vou pedir voto para todo mundo. Independente de votar ou não votar, eu tenho que tentar todo mundo. Eu vou tentar no máximo que eu conseguir. Né? Se eu for eleito, eu sou candidato, dando um exemplo. Se eu for eleito com 200 votos, por exemplo, eu não vou administrar a Câmara Municipal, levar meus projetos, fazer o que eu tenho que fazer. A minha função de vereador para apenas 200 pessoas, mas sim para toda a população. Então acorda, candidatos, acorda para a vida, gente. Vocês não vão ser eleitos por 200, 300, 100 que for, né? E vai gerir a cidade, vai ser vereador de apenas essa quantidade, gente. É para todo mundo. E principalmente se você for um candidato e você tiver um comércio, por exemplo. Então vai me dizer então que as pessoas que você não precisa de ninguém, então essas pessoas que não votar em você também não precisam também comprar no seu comércio, então também é isso, então pelo amor de Deus, gente. E a gente ficou acompanhando outras coisas, outros detalhes lá, assim como a gente deixou uma publicação assim, se você já foi bloqueado por algum candidato a vereador, se puder comente, se puder, se não quiser falar o nome, mande pra gente no privado. Teve várias pessoas, né, que colocaram lá, que foram bloqueados por candidato. Alguns colocaram o nome, outros não, mas colocaram lá só pra gente saber que é algo mesmo que a gente anda discutindo. Então, pelo amor de Deus, gente, né, vamos parar com essas palhaçadas, vamos parar com isso. Se você quiser ser vereador, né, tem 235 candidatos lá. É só 13 que vai entrar. Se os 13 entrar lá, eles vão gerir as cidades, vão ser os vereadores de todo mundo, gente. Independente da gente votar em A, em B e tal. Aí quem ganhou lá é o Y.
vocês podem acreditar, né, que a gente vai ter a mesma coragem que a gente está fazendo agora. Depois, no ano que vem, a gente pretende continuar isso e com mais pessoas. Nosso grupo está crescendo. A gente não está mostrando para todo mundo, as outras pessoas que a gente anda conversando sobre política, mas o ano que vem a gente vai fazer isso com mais intensidade, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, para cobrar do poder público, seja o prefeito, vice-prefeito, seja os vereadores, um pouco mais de melhoria para nossa cidade. É por isso que a gente começou essas lives, é por isso que a gente meteu a cara aqui, Franklin e eu e Franklin, pra gente falar com vocês, tá bom, população? É disso que eu queria começar e realmente já meteu o peito mesmo, viu, Franklin? Realmente é algo aí que a Vou até gente... tomar água. Isso, é realmente algo que a gente viu aí, pessoal, que acabou, de certa forma, nos constrangendo muito, tá? Porque assim, o candidato, ele perdeu a sua linha, né? No momento que ele começou a proferir ali palavras, tudo bem que foi digitadas, né? Mas a gente entende como se ele estivesse falando, palavras que foram de baixo calão, palavras tortas, né? Isso aí não é legal. O que a gente queria só o respeito, até porque é algo que a gente tem falado desde a primeira live, né? Que as pessoas, elas vão ser sim criticadas, elas vão ser sim colocadas num embate, porque a gente quer, de certa forma, peneirar o que a gente vai ter de melhor para poder nos representar, tá? Até você pode aí entender de uma forma ruim essa questão que eu falei, peneirar, não é isso. Mas é que assim, que a gente possa escolher o nosso melhor para que nos represente. E pessoas desse jeito, Doni, eu tenho certeza que não é pessoas que a gente precisa para nos representar, tá? Se antes de ter um poder, antes de poder fazer ou nos representar, já está uma situação dessa, eu acredito que não é isso que nós, como cidadão de Agudos, população, não é isso que a gente precisa. Né? A gente sim está tentando aí, de certa forma, abrir o olho, né? Abrir a mente de muitas pessoas, auxiliar, né? A gente está aberto desde o começo, desde a primeira live, nosso telefone está à disposição, nosso Facebook está à disposição, o que vocês precisarem, a gente sabe muito pouco realmente, né? A gente vem com essa política básica, vamos se dizer, porém, a gente está tentando, de certa forma, ver e abrir os olhos realmente para poder enxergar o nosso melhor, o melhor para a nossa cidade. E o que a gente está cansado é de pessoas que são oportunistas. Até porque pessoas que utilizam apenas de postagens prontas ou assim de situações favoráveis são pessoas oportunistas. Vereador, candidato a prefeito, vice-prefeito tem que sim ser colocado contra a parede e tem que sim poder entregar o melhor para nós, que somos o cidadão de Agudos. É isso aí. Gente, e lembrando, né, o Franklin na sua conversa, ele acabou lembrando de um outro fato. Um outro candidato, né, que tentou ser candidato da outra eleição, né, que não ganhou, né, e está tentando nessa de novo, né, ele colocou em um grupo do WhatsApp, né, entre os candidatos lá, a gente também não vai contar o nome dele porque a gente Muito não pelo precisa contrário, mais, até a gente não né, precisa a gente nem disso. precisa, né, ele pegou e colocou no grupo lá, né, questionando a gente de alguma outra coisa, sobre a gente não ser especialista em política. Falando assim, o Doni tá querendo se achar o expert em política agora. Meu, se vocês assistiram as lives anteriores, a 1, a 2 e agora a 3, ninguém aqui tá querendo ser expert em nada. A única coisa que a gente pode dizer para vocês é que a gente é expert em ser cidadão de Agudos. Né? A gente mora aqui há muito tempo, a gente nasceu aqui, então o que a gente quer mesmo é movimentar essa cidade, dar uma balançada nessa cidade, independente de qual seja o candidato que vai ganhar essa eleição, os 13 e mais o prefeito e o vice-prefeito vai gerir a cidade para todos nós. Então a gente quer dar uma balançada na cidade, fazer movimentar mais pessoas inteligentes, mexer com que as pessoas sejam um pouquinho mais críticas, conversar com inteligência para chamar outras pessoas para a gente discutir, para a gente falar um pouquinho mais de política, para a gente querer o melhor para nossa cidade, assim como apareceu a Cris Gomes ali, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, eu vejo as postagens, acompanho, né, e eu compartilho alguma coisa, a gente comenta, eu acho super interessante, não só ela, como Alex da Mata, o Rogério, o próprio Reginaldo Vito, né? Algumas coisas que a gente vê que as pessoas publicam lá, que a gente acha de interessante para discussão, a Vivian. Então, algumas pessoas, a gente comenta, a gente manda mensagem no privado, a gente está discutindo sobre política, entendeu? A gente só está conversando, ninguém aqui é melhor que ninguém, E outra entendeu? coisa, Por isso que a Doni, gente deixou aberto para
candidatos vir procurar a gente. Isso. Como aconteceu na live passada, citamos, e agora vamos citar depois também. Tivemos uma reunião na segunda-feira com um candidato que nos convidou, então a gente vai falar sobre isso para vocês. Então a gente está aberto, entendeu? A gente não é melhor que ninguém, né, meu? A gente vive na mesma cidade que vocês, então se quiser que a gente fale alguma coisa do projeto de vocês, achar que a gente... Como a gente falou, né, Frank? Somos apenas dois. Talvez vão pensar, pra que eu vou pedir voto pro Doni? Pedir voto pro Frank, né, meu? Né, pra quê? Então, não sei o quê. Não, se Muito quiser pelo pedir, contrário. já aconteceu de gente vir pedir voto pra mim, porque me conhece, e falou o seguinte. Falou assim, ô Doni, eu sei que talvez você já tem candidato. Eu falei, não tem candidato. A gente tá... A mesma coisa que a gente tá fazendo na live, a gente tá fazendo entre nós. A gente tá discutindo sobre política, a gente quer votar dessa vez, né, de uma maneira totalmente diferente. Pegar lá os 235 candidatos, peneirar de uma maneira onde a gente possa falar assim, meu, esse aqui é o meu candidato, vou votar pra ele por causa disso. É isso que eu quero fazer. Né, Frank? É isso aí. A gente já tá cansado também, pessoal, de pessoas que, é que nem eu falei, oportunismo. Então, a gente precisa de pessoas que nos representem, sim. A gente precisa de pessoas que estejam dispostas, né, e que estejam dispostas também a ser colocados contra a parede. A gente não tá aqui de brincadeira, né? A gente tá aqui para cobrar, a gente tá aqui para poder ver essas melhorias, até porque a gente chegou num ponto que a gente já viu tantas coisas acontecerem dentro da nossa cidade e ter que ficar quieto e ter que se esconder, que a gente já tá cansado disso, tá, pessoal? O que a gente quer é que nós possamos ser seres humanos pensantes assim como somos, né? E escolher o nosso melhor e escolher pessoas que vão nos representar. É o que eu falei pro Doni desde o começo. Se a gente conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa, então todo o nosso trabalho ele já valeu a pena. Até porque a gente sabe que pessoas nos assistem, que pessoas acabam nos acompanhando, e essa live ela não está sendo à toa, ela está sendo alcançando pessoas. E esse alcance ele vai, de certa forma, trazer com que a gente possa ter um resultado diferente no final. Candidatos, a coisa que mais vocês estão fazendo é visitas. Indo nas casas, conversando com as pessoas e tal. Isso a gente também está fazendo, gente. A gente está sendo convidado por outras pessoas para conversar sobre política. E mesmo a gente falando, a gente não é expert em política. A gente está trocando uma ideia, né, saudável, tudo, pensando no melhor. Entendeu? Já vieram perguntar, né, já conseguiram resumir alguma coisa e tal. De 235, a gente conseguiu chegar a 120. A gente tirou muitos, né, deu 115, né? Isso. Então a gente está com 120 candidatos. Né? Na próxima live a gente vai trazer para vocês nomes. Aí, com certeza já vai ter menos de 120, tentando resumir um pouquinho mais. E a gente está dando a nossa opinião. Como a gente falou, não somos... Nossa opinião ela não é uma verdade absoluta e ela não é via de regra. A opinião ela simplesmente é uma opinião. Caso alguém queira seguir com a gente, ok. Não queira, ok também. Pra gente é indiferente isso. A gente está dando a nossa opinião, tá? A gente sabe que pessoas possivelmente vão acabar não só acatando, mas seguindo as nossas dicas. E é para essas pessoas que a gente está aqui. Para tentar mudar o cenário político de Agudos. Que a gente já está cansado, né, de tudo que está acontecendo. Bora, começar agora? Falar de coisa boa agora, Isso. né? Já demos a nossa entrada aí. Vamos lá. Falar do quê? Da conversa do candidato? Da Isso, segunda? pode ser. Pessoal, como a gente falou pra vocês nas lives anteriores, não temos partido, né? Ontem mesmo eu fui convidado para fazer uma live, né, para um candidato ontem. Eu sou pago para isso, né? Eu tenho equipamentos de fazer live, nada muito profissional, mas se os candidatos que estiverem ouvindo aí e quiserem me procurar, é só mandar uma mensagem aí. Se eu tiver com disponibilidade, né, a gente dá um jeito e vai fazer a live de vocês, né? Então, eu fui convidado por um candidato ontem, né? Até ele perguntou assim, ô Frank, posso tirar uma foto aqui para poder publicar lá, pegar o seu equipamento? Você, claro, pode pegar, né? Então, não tem problema nenhum. Como eu falei, não temos partido, não temos candidato, estamos em busca do nosso. E aí, e falamos para vocês, né? Deixamos claro, então quem quiser nos procurar, simplesmente para conversar, para citar algum projeto, alguma coisa, então a gente iria citar. Na segunda-feira, nós fomos convidados, na quinta-feira, logo depois da nossa live, fomos convidados pela Adriana Del, candidata a vereadora, né, Adriana Fortes, e o Faridinho, para poder fazer uma reunião, para a gente conversar e ouvi-los. Primeiro eles perguntaram para a gente, né, qual que é o intuito da nossa live, né, o que a gente está fazendo. Falamos tudo isso aqui que a gente falou para vocês hoje de novo, né, e depois a gente começou a soltar algumas perguntas, né, para a gente ouvir um pouquinho mais as propostas, né, Frank? Eu acho que você poderia falar um pouquinho mais, de um resuminho dessa conversa para eles.
É assim, ó, até gostaria de agradecer, né, a Adriana, que abriu as portas da residência para que a gente tivesse ali um momento de bate-papo. Como o Doni disse, a gente não tem partido, a gente não tem nada escolhido ainda para poder levantar aquela bandeira e defender, até porque eu não acredito numa bandeira única, eu não acredito numa bandeira que vá lutar e trabalhar pelos 30 e tantos mil habitantes que tem Agudos. Então, quando vocês forem eleitos aí, os candidatos, é nisso que eu acredito que vocês vão trabalhar, né, por nós. Logo em seguida, a gente teve ali aquele momento de bate-papo, onde a gente conversou e, como eu falei, o Doni também introduziu algumas perguntas, né? A gente teve a perguntas e falamos também a respeito daquilo que a gente já tinha falado em nossas lives. Né? Uma das perguntas, para que vocês tenham uma ideia, foi para que servia o vice-prefeito. A outra pergunta era sobre reeleição. Até agora falando, teve um ponto que a gente conversou com o Faridinho, pontuou pra gente que foi muito legal. Ele falou que ele não acreditava em reeleição e que ele não queria e não gostaria da reeleição, que para ele tinha que se trabalhar por 5 anos e depois disso você sai para dar lugar para outras pessoas. E até é fundamentado nisso que ele não saiu para ser vereador, né? E aí ele decidiu sair junto com o Dr. Antônio para poder ser candidato a prefeito. E aqui a gente não está defendendo a bandeira deles, não, muito pelo contrário. A gente está pontuando a conversa na qual a gente teve com eles. Né? Aí logo em seguida foi feita a pergunta do que para que servia o vice-prefeito, né? Aonde o Dr. Antônio ele deixou muito explícito para a gente que não existiria essa questão de vice-prefeito, que isso seria somente uma nomenclatura, em que ainda ele fala que seriam ali 2 prefeitos. Isso foi algo muito importante legal que a gente ouviu, né? Porque realmente é esse o nosso intuito, que não tenha apenas um prefeito, que tenham 2 pessoas que vão nos representar. Ora um esteja, ora o outro esteja, entendeu? E que nós, como população, a gente possa ser atendido e que a nossa cidade, ela assim acabe estando em um franco desenvolvimento, que é isso que a gente precisa. Né? Quer comentar mais alguma coisa, Dona? Então, a gente está falando até das nossas perguntas. A gente fez 4 perguntas para ele, né, para ele, para o Dr. Antônio, e a gente gravou isso aí. Né? A gente só está terminando de editar isso aí, que depois, né, da nossa live ou até amanhã a gente vai estar postando esse resuminho da conversa, que seriam 4 perguntas. A gente até identificou essas 4 perguntas antes de conversar com ele, para que depois a gente pensasse, pô, se mais algum candidato a prefeito quiser conversar com a gente faz as mesmas 4 perguntas. A gente super está à disposição. O nosso intuito é o que a gente falou, não é fazer propaganda de ninguém, não é levantar bandeira nenhuma. A gente só quer pessoas que estejam dispostas e que realmente sejam capazes de gerenciar a nossa cidade, de nos representar. Né? E as perguntas a gente já tem elas pré-estabelecidas, então não tem nenhum conchavo, não tem nenhuma conversa antecipada que vai ali favorecer quem vai nos falar alguma coisa, não, muito pelo contrário. A gente vai estar com as nossas perguntas já prontas, a gente vai estar com o nosso debate à disposição, né, de poder falar, ouvir e assim consecutivamente. É bem isso mesmo, né? Então a gente achou super interessante, né? Agradecer demais tanto o Faridinho, o Dr. Antônio, a própria Adriana, pelo convite. Então foi muito interessante, né? A gente ficou pensando assim, né? Quando a gente chegou para conversar, falando, nossa, na plena segunda-feira eles poderiam estar em outras reuniões, com outras pessoas, com reuniões maiores. Na verdade, eles tiraram um tempo, que não foi pouco, foi pelo menos umas 2 horas, né? Para conversar apenas com o Franklin e eu. Então, né, pela humildade, né, e agradecer muito mesmo, então, por eles terem nos aceitado e a gente ter feito essa conversa. Né, então foi muito legal, então a gente vai mandar depois, vai estar postando depois então o vídeo com esse resuminho da conversa com as 4 perguntas, tá bom? Já aproveitando, acho que também a gente ouviu bastante a própria Adriana. Isso. Né? Então é claro que a gente está adiantando, mas depois a gente vai falar de candidatos, né? Mas já falando, como a gente já citou ela, para não ficar citando de novo, né? A Adriana Fortes também está com uns ideais muito legais, ela está fazendo uns vídeos, né? E ela está estudando muito, super inteligente, né? Fora que ela trabalha lá na APAI faz muitos anos, ela já foi assessora do Faridinho lá no mandato quando ele foi vereador, então ela entende, né? Sobre as ideias da Câmara, sobre o vereador, sobre a parte social da cidade, né? Então ela é uma pessoa muito inteligente, estudada, né? Que ela, né, está com certeza entre nossos 120 candidatos que a gente deu uma separada aí. Deu uma né? sugada, então a gente conseguiu
analisar um pouquinho ela e achando ela super interessante, uma pessoa super do bem, tá bom? Beleza? Próximo tópico, o que a gente vai falar? Quer falar dos candidatos? O que você quer falar? Acho que é isso, né? Vamos indo pros candidatos. Pode Mas deixa eu ser. só subir a tela aqui, porque Você quer falar de qual candidato agora? chegou alguns comentários ali. Aproveitar e mandar um abraço, né, pra galera que tá assistindo ali, Lucas. Isso. Né, o Lucas mandou um comentário ali pra gente, né? Eu tenho uma opinião e sempre falo para que as pessoas não precisamos ser vereador e nem prefeito para fazer a diferença na sociedade. Nossa, isso é super legal, porque assim, nós mesmos a gente sabe muito bem disso, né? Tanto dentro do handball ou dentro da nossa vida mesmo, sempre a gente trabalhou em prol da comunidade com Isso. algumas ações sem pensar em ser candidato, né? Então precisamos sim nos levantar e ser pessoas melhores para assim fazer uma cidade melhor. Se o candidato não fez nada sem ser um político, não vai fazer sendo. Deitou na frase final aí, isso é bem verdade. Por isso que a gente falou nas lives anteriores. Precisa realmente conhecer os candidatos. A gente deixou para vocês o site, né, onde está todos os candidatos, uma ficha básica deles. No sábado passado, eu peguei e destrinchei, pelo menos durante os 20 minutos, esse site. E fiz uma live também, está salva aqui no Facebook, também está salva no meu canal do YouTube. Também um pouquinho falando sobre esse site, onde a gente consegue encontrar os candidatos a prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Né? Então precisa pesquisar. E outra, você quer uma coisa maior que o Facebook? Quase todo mundo tem Facebook, na verdade? Se não tiver, então o candidato é bobo, na verdade? Então, utiliza essa ferramenta. Né? Vocês podem colocar lá, né, tudo sobre vocês e aquele que estão precisando, né, e está sem tempo de olhar os candidatos. Viu um lá interessante lá, viu o José da Silva lá. Vou olhar o Facebook dele lá. Com certeza vai achar algumas coisas, né? Com certeza as pessoas publicam algumas coisas lá que vai poder auxiliar bastante, né? E deixem, né, o canal aberto, né, o Messenger, para as pessoas mandar pergunta para vocês também, né? Fiquem abertos, né? Mandar um abraço aí para Daisy, né, o próprio Lucas, né, o Adriano. Esteja perto das pessoas. O Adriano mandou algo aqui até que eu achei legal. Ele mandou assim, ó, já pensaram em divulgar as quatro perguntas para ficar claro para os candidatos? Nesse caso, Adriano, essas quatro perguntas a gente pode até divulgar. A gente pode divulgar sem problema nenhum, mas elas a gente fez voltada não para os candidatos a vereador, a gente fez candidato para o prefeito. Tá? A gente até pode falar ela, né, Dani? Pode, uma pergunta foi essa que o Franklin falou, era o que eles pensavam sobre reeleição. A outra pergunta é sobre os candidatos, os cargos de confiança, né? A gente perguntou o que eles pensavam sobre os cargos de confiança, como eles iam escolher os cargos de confiança, porque a gente viu aí no Facebook mesmo, algumas pessoas perguntando assim, viu um candidato a prefeito lá e perguntou, você pode já divulgar o seu secretariado? Então a gente já viu isso, então por isso a gente perguntou para eles também como que seria a escolha da sua linha de frente, os seus cargos de confiança e secretariado. Uma outra pergunta que você acabou bolando lá, que ficou bem legal também, a partir do dia 2, que seria a posse, e o primeiro dia de trabalho, qual seria a primeira ação desenvolvida por eles no primeiro dia de trabalho? Então, aí seriam essas quatro perguntas, né? Qual seria a primeira ação, para que serve o vice-prefeito? A terceira é sobre reeleição. A primeira coisa que eles iam fazer. Isso. A gente tem marcado, caramba, até esqueci aqui de anotar. Tem aqui marcado. Quer falar sobre a... É que eu falar a verdade, eu queria deixar sem falar mesmo, para eles assistirem o vídeo depois. Mas já que o Adriano perguntou, a gente pode falar aqui, ó. Espera aí um pouquinho que eu já vou encontrar aqui. Pode ver a reeleição. Aí. Isso aí, ó. Primeira pergunta, então, foi o que, se eles forem eleitos, qual seria a primeira ação? A segunda pergunta, né, qual é a função do vice-prefeito? A terceira pergunta, né, é o que eles acham sobre, né, reeleição, né, e depois a outra pergunta é como que vai ser a escolha do seu secretariado, da sua linha de frente, do seu, talvez, diretores ali, né, os seus cargos de confiança, né, a gente conhece assim, na verdade. Isso. Então essas foram as quatro perguntas. Então, né, respondendo o Adriano, essa pergunta foi mais voltada para prefeito mesmo. É claro, se algum vereador quiser conversar com a gente, não precisa nem ser presencial, mas quiser mandar mensagem, alguma coisa, teve
um candidato que me ligou ontem, esqueci de falar. Rodrigo Cabeça. Ele mora aqui embaixo. Ele me ligou ontem. Primeiro ele perguntou se eu tinha candidato, ele nem estava sabendo das lives. Né? Aí eu falei para ele do nosso trabalho, tudo que a gente não tem candidato, tudo. Aí ele falou de conversar com a gente mesmo também. Muito Ele bom. falou, não, eu queria conversar tudo. E deu para ver assim que ele tem uns pensamentos voltados muito pro social. Por ele ter um restaurante, ele tava falando umas coisas lá, né? Aí depois ele entrou no assunto do esporte, né? Que é o meu, né? Tudo, então por isso que ele acabou falando comigo, né? Ô Juninho, essa pergunta que você, esse comentário, né? Poderia acabar com o cargo de confiança. O município tem funcionários concursados competentes em todas as pastas. Até foi algo que a gente acabou levantando lá para eles. E num momento de conversa eles falaram sobre isso aí. Ele só não vai responder, né? A gente não vai responder porque a gente quer que vocês assistam o vídeo para poder sentir aí como é que vai ser essa situação. E outra Mas também. ele já tem um pensamento bem legal sobre isso aí e talvez bata aí com alguma coisa que a gente acredita também. Sim, a gente não quer responder mesmo também, para que também outros candidatos ainda não Possa vejam, só por exemplo, escutar e eles usar tenham o uma que... curiosidade mesmo de assistir depois, né? E eu acho que é super interessante mesmo, é uma concorrência, tem que ser uma concorrência saudável, né? E leal, então as pessoas têm que mesmo depois ver o que o outro candidato está pensando, né? Para poder entrar numa discussão Não ser legal. oportunista, É verdade, né? então a gente só não vai contar as respostas deles aqui para a gente publicar o vídeo e deixar vocês aí com curiosidade, né? Quem estiver pensando em votar neles, tá bom? Né? Então, respondendo o Juninho aqui, isso aqui, Juninho, que você está falando, é o que a gente fala, né? É dando opinião. Eu vi diversos comentários do Juninho em diversas postagens, né, meu? Né? Então, Muito legal, um cara, né, que a gente conhece, né? Demos aula pro filho dele, tudo, né? E é um cara que a gente conhece, funcionário público aí há muito tempo, tudo, né? Então, tudo que ele coloca lá tem coisas que a gente não concorda. Tem coisas que a gente concorda, né? Mas nem por isso eu preciso fazer um comentário ofensivo, Muito né? pelo Agredir contrário. ele e falar, não, né? Por exemplo, eu pegar isso aqui, não, nada a ver, não tem, né? Vamos imaginar que eu não fosse funcionário público, eu ia falar assim, não tem funcionário, né? Tem que colocar outra pessoa mesmo, né? Tal. Não, né? A gente tem que entrar numa discussão saudável, independente de eu ser candidato ou não ser candidato, porque eu acho que é assim que a gente constrói, entendeu? A gente tem que formar pessoas críticas, mas críticas com inteligência. Mandar um abraço pra Nádia, que tá entrando aqui também. Pati, super feliz da sua Tem um presença ponto aí com a aqui gente. que a gente gostaria de falar também, que Paola é muito Corrêa. importante, campanha versus poluição, né? Que a gente viu nos últimos dias. Pessoal, por favor, Nossa opinião, viu, vocês gente? que forem candidatos, pelo amor de Deus, se atentem em não simplesmente jogar o Santinho. A gente já tá falando isso pela segunda vez, né? Jogar o seu Dando Santinho, dica, né? dando dica. Jogar o seu Santinho pra dentro da residência. Você passa aqui ó, na frente da casa do dono, é uma casa que tem grade. Mas não é porque tem a grade que você vai jogar dentro da área dele que ele vai dar uma credibilidade para aquilo que você está jogando dentro da casa. Não adianta, gente. Mais do que você simplesmente gastar o tempo de jogar, é você bater uma palma, chamar o cara para te atender no portão, trocar uma ideia, passar os seus pontos principais, seu plano de trabalho, né, aquilo que você acredita, quais são os seus ideais, para poder, de certa forma, trazer para ele você para perto, fazer com que ele sinta, né, realmente a veracidade daquilo que você está dizendo. Porque nada mais, Dani, que uma conversa olho no olho. Com certeza. Principalmente pra gente que tá fazendo aqui a live. A gente fica pensando, não sei você, mas falo por mim, olhando toda hora centralizado pra câmera. Por quê? Porque eu quero que vocês, de certa forma, olhem para nosso rosto, olhem para os meus olhos, para entender o que a gente está tentando passar. E a gente aqui está tentando passar o máximo, né, daquilo que a gente acredita e pensa e tem visto. Né? Então, você que é candidato, por favor, se atenta, para com esse negócio. A gente viu reclamações no Facebook, o pessoal tá batendo muito em cima, você reclamou, né? Vi aí, assim, ó, não é candidato só de um partido, é de todos os partidos isso está acontecendo. A caixinha de correio, gente, deixa exclusivo pro correio, né? Vamos deixar para eles, para que eles possam entregar as nossas correspondências correto ali, não atrapalhar também o trabalho, entendeu? Teve gente que reclamou que o cheiro de, por exemplo, talvez a pessoa trabalhe o dia todo, só vem à noite, a pessoa chegou, a caixa de correio estava lotada de santinho. Então, por exemplo, por que eu falo isso? É a nossa opinião, viu, gente? Né? Se você é candidato passa, outro candidato passa, e começa a colocar ali, vai ficar acumulado mesmo uma vez. Eu tô falando por experiência própria, gente. A gente abre, a gente pega e joga no lixo. A gente não olha os santinhos quando é dessa maneira. A gente sugeriu essa ideia, né? De bate-palma e tenta entregar, né? Eu sugiro vocês, primeiro, façam uma lista das pessoas que vocês conhecem. Que é vínculo. Né? Através dessas pessoas que vocês conhecem, pede pessoas que também
conhece essas pessoas. Vocês vão fazendo uma grande teia. Não sei porque a gente fala de teia, né? Né? Teia, teia, Esse é teia. o Homem-Aranha. Então faz uma grande teia depois, né? De comunicação. Né? De um leva a outro, Que entendeu? vai surtir muito mais efeito. Eu cheguei aqui, onde eu fiz aquela postagem, né? Tava enrolado no negócio do portão, gente, onde a gente coloca a chave, entendeu? Então, ninguém vai olhar Santinho dessa maneira, né? E eu gostei muito de alguns comentários, eu acho que a gente aproveita, né, Franklin? Um tópico nosso que era falar sobre as campanhas, a gente já começa a citar umas coisas boas já de candidatos, como a gente fez com a Adriana, né? São duas situações falando sobre esse negócio da sujeira, né? Primeiro, a senhorita Nádia também comentou lá, entrou numa discussão super legal, saudável, né? E falou seus pensamentos. É uma pessoa fenomenal, né? E com as suas ideias, ela falando que ela tenta no máximo mesmo entregar na mão das pessoas, mas ela tem muita preocupação por causa da pandemia. E aí, né? Aí sim, quando ela não encontra mesmo de maneira nenhuma, ela deixa 1 ou 2 santinhos na caixinha de correio, não deixa um monte. Entendeu? Quando essas pessoas que deixam um monte, muitas vezes não é o candidato, viu? Muitas vezes a gente paga por eles. É isso. Outro candidato que eu vi também, né, é o tal do Thiago Silva. Eu vi o Tomás, um amigo dele lá, publicou os santinhos, estava escrito assim, respeito ao eleitor. Ele colocou numa embalagem plástica. Um santinho em cada embalagem plástica. Você imagina o trabalho que deu. Né? Mas olha só, vai entregar de mão em mão, cara. Olha que interessante, achei super legal isso aí. Né? Então, uma outra ação, acho que foi a do Cleverson Moreira. Também que ele colocou no envelope. Ele tá andando pelas casas aí e tá entregando num envelope, o seu Santista também conversando com as pessoas. Ele teve alguns contras aí, vou dizer pra você, Doni. Sim, porque teve residência aí que recebeu dele jogado, aí cai naquilo que a gente falou. A gente não sabe se é dele, ou se foi funcionário, ou se foi quem é que foi que fez isso. Né? E aí a pessoa postou no Facebook e teve uma negativa muito grande da parte dele. Tá? Então, assim, se caso você que é candidato vê algo aí que tá sobre o seu nome, cara, não vai querendo chegar metendo uma pressão em cima da pessoa que fez a postagem, entenda ela, troca uma ideia, chame no privado, você vai gastar menos tempo, você vai se desgastar menos e talvez ainda assim você consiga trazer a pessoa para perto ganhando o voto dela. Isso é um ponto muito importante também. A Nádia até comentou aqui, né, o que eu já falei, a Sinhá, né, que é a mãe do Givaldo, falou também que não precisa jogar um monte de santinho lá. Se alguém esquecer o número, ele vai levar um santinho só, na verdade? Né? Então, a gente quer falar, né, sobre isso. Campanha versus a poluição, entendeu? Outro candidato que me chamou a atenção foi a Priscila, cara. Eu não sei o sobrenome dela. Foi aluna também no Padre Aquino, eu não lembro o sobrenome dela. A Priscila, ela falou que tá tentando entregar de mãos em mãos também e tal, ou senão ela deixa na caixinha do correio apenas um, e ela falou que no folhetim dela tem tipo um resumo, né, das ideias dela, bem resumidinha, para que daí a pessoa olhe e ela fala assim, Priscila de um lado, aí um resuminho e tal, e tem o contato dela também para a pessoa mandar uma mensagem, porque a gente tem que usar a tecnologia mesmo, até porque gente. Hoje a gente se encontra aí numa situação de pandemia, uma situação bem delicada, pessoal. Então, assim, se você tem interesse por algum candidato, no sentido daquilo que ele falou, ou do santinho que foi entregue, é que nem o Doni já disse no começo da live. Cara, tem Facebook, provavelmente nesse caso aí vai ter o telefone, vai ter diversas formas de você acessar a pessoa e poder entender um pouco mais do trabalho dela. Se você não consegue passar de casa em casa, tem que trabalhar de outra forma, tem que sair da caixinha, se reinventar. Até porque você vai estar trazendo de perto para você, é o que eu falei. Você vai talvez ganhar por uma negativa a pessoa que vier para votar ali em você, né? De certa forma você vai transformar aquela situação e trazer para perto. Não, é isso aí, pessoal. E outra coisa que nos chamou a atenção, o pessoal marca carreata, marca adesivaço, né? Esse tipo de coisa, né? Alguma coisa assim, né? Eu acho que é bonito, é legal de ver, mas eu vou falar a verdade para vocês também, é a minha opinião, viu, gente? Não é a quantidade, né, de pessoas que estão trabalhando para vocês, né, que vão atrair votos, tá bom? Muitas vezes tem pessoas também dentro do próprio grupo que estão ali só por oportunismo ou porque quer alguma vaga na prefeitura ou quer alguma outra coisa. Então a gente alertando o lado contrário agora, né? Alertando os candidatos também. Então muitas vezes a pessoa fala assim, me dá o adesivo e tal. Aí eles fazem aquela carreata, tudo. E também é legal? Tá, beleza. Tem gente que acha legal, tá. Eu particularmente não acho. Sabe por quê? Porque independente do pessoal fazer esse negócio
né? E aí eu acho que não vai acrescentar voto. E outra também, eles passam por lugares onde eles não sabem quem está morando naqueles lugares. Muitas vezes tem autistas, tem deficientes, né, tem idosos, né, tem pessoas, talvez vocês não sabem, mas existe professores, gente, que estão em suas casas, talvez nesse momento agora, gravando vídeo para os seus alunos, entendeu? Realmente. Então, gente, né, eu não concordo realmente com esse negócio de carreata e passeata, sei lá, porque se vai fazer barulho, né, vai atrapalhar outras pessoas, né, que talvez estão em casa trabalhando, tem gente que faz home office, Isso não é aí é verdade? até muito Então, importante. vamos, né, querendo ou não, é um tipo de poluição. A poluição sonora. Isso. Tá bom, gente? Então vamos, né? É minha opinião. Se outras pessoas tiverem outra opinião, a gente só Contrária respeita. é válido do mesmo A gente jeito. só respeita, tá Até bom? porque a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam de levantar aquela bandeira, gostam de pôr adesivo e tal. É justo, é válido, tá? Desde que haja essa questão da compreensão aí sobre onde vocês vão passar para não fazer barulho. Até dando um exemplo aqui, só para poder complementar isso que o Doni falou, algum tempo atrás a gente estava tendo aula, né? E aí a professora teve que ser interrompida. Ela falou: gente, vocês me desculpam, mas o carro do ovo acabou de passar. Nossa. E aí a gente ouviu. Ela falou assim: ó, o lugar da minha casa, aonde eu tô fazendo esse momento de aula síncrona com vocês, é perto da rua. Não tem jeito. É o lugar mais tranquilo da casa e é o único lugar que ela conseguiu. Mas isso é um tipo. A gente não tá falando para não fazer porque a gente sabe que vai acontecer. Mas tentar aí, de certa forma, minimizar, fazer de forma positiva. Entendeu? Usar a rede social. Meu, faz uma carreata virtual, gente. Sei lá, né? Vocês nunca ouviram falar em plano de chamada? A gente usava muito no exército, né? Plano de chamada. Meu, faz um plano de chamada com todos os seus candidatos. Usa o plano de chamada muito mais do que um grupo do WhatsApp, né? Com todos os seus auxiliares lá né, do seu partido, né? Então, faz um grande plano de chamada lá. Faz uma live aqui, o outro já pega e já faz, né, uma chamada lá de vídeo lá também, tudo. Faz um negócio desse, meu, né? Vai ver quem quer. Entendeu? Isso. É muito melhor isso do que vocês fazerem um buzinaço, um barulho, alguma outra coisa aí, que pode, querendo ou não, atrapalhar outras pessoas que não tem nada com isso, que estão talvez trabalhando, né, estão em suas casas. Então, é a nossa opinião sobre esse assunto. Beleza? Galera, outro ponto muito importante aí, ó, é como escolher o seu vereador por eliminação, tá? E aí a gente vai falar um pouco a respeito disso. É como a gente tá falando desde a primeira, né, da primeira edição. Gente, a gente tá falando a nossa concepção, tá? Cabe a vocês fazerem assim como nós, escutar, repensar e aí fazer a sua tomada de decisão da melhor forma possível. Que vocês acham que Isso. que tá importante. Selecionar aquilo que você acredita, separar um pouco com a sua razão e não só com a sua emoção e fazer com que as pessoas elas possam ser ali, de certa forma, como eu até repito, né, peneirada, para então você achar o candidato que mais te representa. E aí eu tenho certeza que sim, vai ficar até mais fácil para a gente cobrar junto de vocês depois. Tá? Vamos lá, Doni? Quer começar a falar? Bora. Então, falando desse assunto, como a gente falou para vocês, a gente já começou eliminando, né? Porque há um tempo atrás eu tinha até colocado uma postagem dizendo assim, eu vou começar a falar os candidatos que eu não votaria, né? Mas depois repensando, a gente não precisa falar nos quais que a gente não votaria. É bom a gente falar os quais a gente votaria. Vamos pro lado bom. Isso. E aí os quais a gente eliminar, você já sabe que a gente não votaria. Tá bom? Então não precisa ficar citando o nome para nem fazer propaganda para esses aí. Então, uma coisa vocês precisam entender. O coeficiente de partido, né, ele ficou agora dentro do partido. Te cortar. Isso aí que você tá falando é muito importante. Agora no final de semana teve um amigo que me mandou mensagem. Eu até esqueci de falar. Ele tava falando com o tio dele, batendo um papo a respeito de coeficiente, de voto, tudo. E aí eu tentei explicar para ele dentro da minha concepção, mas é bom você falar isso. Tem muitas pessoas que têm voto. A pergunta dele foi o seguinte: se eu e você somos candidatos do mesmo partido, você teve 400 votos, eu tive 100. Se os meus 100 votos, ele vai ser passado para você e aí faz você ser eleito. Isso. Aí eu falei para ele, não diretamente, indiretamente sim, por conta do coeficiente. Mas aí pode continuar, desculpa. Então, é como a gente comentou, a gente não é expert nisso. Se tiver alguém mais experiente que a gente, por favor, nos ajude, gente. Pode mandar, né? A gente, até a eleição passada,
o coeficiente, ele era dentro da coligação. Então tinha lá, sei lá, PT, PSDB, PRB, PTTTT, sei lá. Tem lá, aquele grupo lá que tá apoiando X prefeito. Então, a coligação toda lá, né, então precisava ter o número X de votos para eleger um. Aí sim, teve mais aquela quantidade, elegia 2. Vamos falar em 1000. Vamos, né, Pra ficar citar fácil a um número, conta. viu, gente? Não é esse número. Né? Então era assim. Né? Então tinha lá a coligação, dentro da coligação, opa, teve 1000 votos? Ah, o mais votado daquela coligação já está eleito. Beleza. Teve mais 1000? Opa, o segundo mais bem votado lá também foi eleito. Beleza. Agora, essa maneira, ela não é mais, ela é dentro do partido. Então, se você pegar, por exemplo, um PSL, né, dentro do partido, se você votar, por exemplo, no Joãozinho lá da esquina, no Rodriguinho, alguém lá, e porque ele é seu amigo, né, porque ele é gente boa, né, porque ele ajuda as pessoas lá na casa dele, né, você tem que entender que agora é dentro do partido, talvez aquele voto lá, se ele não tiver condições de ganhar, o voto dele só vai servir para coligação, para ajudar no coeficiente, né, dentro do seu partido. Então, pensa comigo. Se vocês têm, como a gente, alguns candidatos que vocês não votariam de jeito nenhum, e você começa a olhar o partido dele, porque existem muitos partidos aí, alguns partidos fraquinhos aí, onde ele seria o mais forte lá, faça como eu. Converse com esse candidato que é seu amigo e está naquele partido. Você fala assim, ó, eu acho que você não tem, né, perfil, não tem condições, tal. Então eu prefiro procurar um outro candidato, né, então para poder fazer o voto. E também já explica isso. Meu, tem um candidato lá que ele faz isso, ou que ele já foi vereador e ele não fez isso. Então eu não quero que ele ganhe de jeito nenhum. Então, se eu der o voto e esse candidato não tiver muitas condições de entrar ali, a gente sabe disso, gente. São mais de 235 candidatos. Não adianta a gente votar no nosso amigo da esquina, no nosso amigo de escola. Meu, será que ele realmente tem um trabalho para isso? Será que realmente ele tem condições de ser o seu vereador? Meu, o Franklin tem a ideia de ser candidato. Meu, ele é muito meu amigo. Se eu perceber, né, que ele não tem chance, ou se pelo menos eu falar assim, poxa, ô Franklin, mas eu não vejo você como vereador, eu acho que você não tem condições. Eu tenho que ser sincero com ele, ele é meu amigo, entendeu? Eu tenho que falar isso. Então, por isso que a gente está falando, é um critério da gente começar eliminando. Gente, vocês têm que pensar da seguinte maneira, que nem muita gente fala assim, quero renovação, quero renovação, quero renovação. Né? Nessa Quer renovar. época todo mundo quer renovar. Mudar. Aí na urna a gente não consegue ver isso. Quero mudar. E até brincaram outro dia no Facebook, colocaram lá, nossa, vai ter que começar a contratar empresa de mudança, que todo mundo tá querendo mudar. Então, se você quer realmente mudança, e você vê lá, um candidato lá já foi eleito, tá lá por 10 mandatos, 5 mandatos, 2 mandatos, e você não quer mais, né, que ele seja eleito, dá uma olhada, né, porque dentro do partido dele mesmo, para ver se realmente vale a pena votar em algum outro candidato do partido dele ali, só por votar, sem estudar, né, todos os candidatos ali, para depois você dar o seu voto, gente. Essa é a minha opinião, Franco. Doni, eu acredito que é um pouco disso aí também, cara. A gente tem que pensar no seguinte, separar aí as pessoas, né? Para quem não tem o contato com o Facebook, para quem não tem o contato com o WhatsApp, no Instagram, essas ferramentas aí de redes sociais, é mais pela questão aí de estar mesmo, né, um perto do outro, recebendo aí nas residências, que eles estão passando pela rua mesmo, né? E para você que já tem um pouco desse contato, né, aí com as pessoas através do Facebook, né, procura aí pesquisar mais a respeito, ver aquilo que o candidato ele acaba trazendo, né, para oferecer, e a gente acaba repetindo muito, sendo redundante, né, com essa questão, mas é porque a gente quer o melhor da nossa cidade. A gente quer que no final a gente erre por menos possível, né? A gente sabe que possivelmente das 13 cadeiras, uma ou outra vai acabar sendo por alguma troca, por afinidade, né? Mas se a gente tiver ali no mínimo 10 pessoas que realmente sejam capazes de exercer esse cargo, a gente já sabe que a nossa cidade ela vai ter aí um grande avanço, né? Que é isso que todo cidadão de Agudos ele quer, né? Que a cidade ela avance. É muito simples a gente simplesmente cobrar, falar que o prefeito não fez, falar que o vereador não fez, porém também na hora da nossa decisão, que é a escolha, que é o voto, a gente também não fazer o nosso papel. Então não dá para se pedir muito,
né, quando a gente não escolhe da melhor forma possível. É isso aí, Dona. É bem isso, gente. Então, é só uma maneira que a gente acredita que dá pra gente ir eliminando. Tá bem difícil. Eu conversei com um amigo, né? Eu não vou nem citar o nome dele aqui, mas ele estava falando, né, que ele entrou no Facebook de todo mundo que ele conseguiu. Ele entrou no site, ele fuçava na internet, ele perguntava para outras pessoas. Ele está fazendo isso para achar o seu candidato. Ele pegou e falou que não conseguiu achar 6, Franklin. Ele conseguiu que ainda não conseguiu encontrar 6 candidatos. A gente também Imagine tá nessa 13. tarefa difícil, E amigo. nós, né, só podemos votar uma vez, né? E pra Mas uma pessoa, né? a nossa ideia dessas lives, desse bate-papo, é para poder incentivar outras pessoas também a fazer essa discussão. Assim, já aproveito já mandando um abraço pro pessoal lá, o Estevam e o pessoal lá dos amigos e amigas que também estão fazendo live. Isso, muito Eles devem estar importante fazendo pro agora pessoal. nesse momento. É super interessante o pessoal levar essa discussão, fazer isso mesmo, essa troca de ideias, né? Porque isso gera discussão, gera crítica, tudo. E eu acho que é muito melhor do que a gente votar simplesmente só por votar, porque é meu amigo, porque estudou comigo e tal. Ô Franklin, eu peço um parênteses rapidinho, só para responder o Adriano. Ele falou assim, ó, ô Doni, dá uma ideia aí de como seria uma campanha, né, livre, né, de tudo isso, né, e será que atingir o maior público possível? Bom, Adriano, como a gente falou, a gente não é expert mesmo em política, não é verdade? Eu vou falar para vocês algo que eu fiz, né, e algo que, pensando assim como eu já fui, porque eu já fui vendedor. Eu fui vendedor por 5 anos no Magazine Luiza. Falei isso na primeira live, né? Eu acho que, aproveitando os meios tecnológicos, sabendo-se que tem muitas pessoas ainda, e aqui em Agudos, carentes, que talvez não tenham celular, não tenham acesso à internet sempre. Então, o que eu imagino que vocês podem fazer, como eu tinha comentado, faz uma lista simples, que já devem ter feito, né? Quem realmente é um pouco mais inteligente, faz uma lista de pessoas assim, que vocês conhecem, que votariam em vocês. Aquelas que seriam o primeiro escalão, certeza, falando assim, não, Doni, eu votaria em você. Faz aquela lista lá. Procure elas, para elas ver se realmente votariam em você. A partir delas, você já pergunta, bom, eu fui lá na casa do Pedrinho, o Pedrinho tem o pai dele e tem a mãe dele. Bom, já fala assim, ô Pedrinho, você fala pro seu pai e sua mãe, para ver se eles votam em mim também, não sei o que, não sei o que. Beleza. Votou, você vai fazendo a sua lista, né? Daqueles que é certeza primeiro. Depois disso, né, que eu acho que a gente já está na reta final, já deveria ter sido feito isso, aí vai para as redes sociais. Aí você vai para as redes sociais, né, que você pega um Facebook, tipo o meu, assim, eu tenho 2 Facebook e aproximadamente 5.000 pessoas lá, é claro que tem muita gente que não é da cidade, tudo. Você começa a dar uma peneirada, vai precisar de tempo. Dá uma peneirada ali também em pessoas conhecidas, aquelas pessoas que são possíveis votar em vocês. Aí você vai atrás deles também, né? Eu vou atrás dele para poder perguntar se eles poderiam votar em mim mesmo tal. Aí, a partir, fechando, né? Você tenta outros. Se ele tiver outro ou candidato, você respeita e pergunta assim, mas e seu pai? E sua irmã? Será que eles vão votar nesse, o mesmo que você? Será que talvez não dava pra gente, pelo menos, ir conversar com ele? Você vai aumentando a sua teia para poder ir atingindo as outras pessoas aos poucos. É uma ideia. É super difícil fazer isso, né? Eu sei muito bem. Demanda tempo, Demanda mas tempo. é necessário. A gente está falando bastante das redes sociais agora, porque é o que está tendo, é o que está podendo fazer mais, mais do que as visitas, mais do que reuniões. Então eu acho que é mais fácil, né, utilizar bastante as redes sociais, porque as pessoas estão mais tempo na internet também. Na outra eleição não teve isso. Na outra eleição acabou sendo mais difícil a campanha, né, por causa, né, que a gente tinha que ir mais vezes. Então muitas vezes você marcava com alguém, já tinha algum candidato, não tinha tantos candidatos quanto agora, mas tinha muito mais de 100. Então tinha muitos candidatos. E as pessoas utilizavam mais a rua, mais a rua, mais a rua. Que nem a Nádia falou, ela não vai Vinha muito pra rua pessoas agora pra porque rua, não né? dá. A pandemia tá aí. Muitas vezes talvez você vai numa casa, tem gente de risco lá, a pessoa não vai te atender. É mais difícil, tá bom? Pra dar uma respirada, mandar um abraço ali, ó, o Juninho, que já tinha entrado ali, a Aline. Vai lá pro Eu vou ter que final, descer fala aqui, pra porque senão eu tenho que descer lá. Né? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Que ele não desce. A Nádia mandou um salve aqui de novo. Tem que saber separar as amizades da família, né? E família e política, né? O que ela falou lá, quando a gente estava comentando lá da gente ir elencando as pessoas que seriam possíveis votos. A Cíntia, lá de Iacanga, estarei em Iacanga amanhã fazendo uma live ela também para uma candidata a vereadora, viu, gente? Esse negócio de live tá legal. Né? O Enéas, né? Assim, aqui essas pessoas que estavam mandando um salve aqui, tô mandando um abraço para vocês aí também.
Beleza? Mais alguma coisa? Ah, o meu primo ali, Luiz Cláudio, né, o Egídio, Acredito que é só isso aí, Paola. nesse momento. Tem mais 49 comentários aí. Parece que Então, não tá tela- atualizando direto. Eu não sei o que tá acontecendo Sim, hoje. rapaz. Acho que é porque eu não tô na frente do computador. Aí ele tá com ciúme, rapaz. Eu acho que é alguma coisa assim, rapaz. A Jennifer, Janaína, funcionária pública aí excelente. Né? Poluição e política? Não, poluição política sobre o que a gente tava Ah, falando. sim, sim, É que sim. o comentário tá sim. atrasado. É. Bom, é isso aí. Quer falar de mais alguma coisa? Que te Mas chamou candidatos que atenção? chamou atenção, eu acho que o Roger, o Gibilim, né, que é da ambulância. O Gibilim da ambulância, ele entrou em todas as nossas lives, até achei estranho, que eu acho que ele não entrou na nossa, que se ele entrou é porque travou ali, a gente não conseguiu acompanhar. Ele também é um cara super do bem, um cara excelente, um profissional, um funcionário público exemplar. Já aproveito que eu falei de funcionário público, hoje é o dia, né, do funcionário, Isso. o dia do funcionário público. Mandar um abraço para todos os Vou até funcionários falar públicos isso aí também. que nós temos na nossa cidade. E eu conversei muito com outro, né, questionador, que esse aqui eu posso falar o nome, que é o Roberto Páscoa, né, que é do Karatê, um cara que questiona tudo, mesmo super crítico. A gente brigou por diversas vezes, por pensamentos diferentes. Agora, depois de muito mais maduro, a gente briga de novo. Mas a gente briga já pro lado certo, tá bom? Mandar um abraço pro Rinaldo ali, ó, mandando boa noite, né, o marido da Adriana também, que nos recebeu em sua casa. Rinaldo, um grande abraço para todos vocês e pra família maravilhosa aí. Então, mandar um abraço para os funcionários públicos, em nome da Janaína ali, aproveitando para poder, né, em nome do Cezinha também, que acabou de entrar ali, que é funcionário público também, para vocês, funcionário público, somos mais de 1.800 funcionários, se eu não me engano. Então, funcionários, procurem outros funcionários, principalmente quem trabalha junto, os professores, tem grupo aí. Discutam sobre política sim, tá, pessoal? Fale um pouquinho mais, né, porque a gente precisa melhorar, né, a gente tem que parar, né, eu não sei se acontece no setor de vocês, mas já aconteceu no meu setor, de vereador chegar lá, se impondo lá, cadê o secretário tal? Cadê o secretário tal? Aí a gente comunica assim, tipo, ó, o secretário não tá, né? Aí ele fala assim, fala pra ele me entrar em contato comigo, senão eu vou falar dele na Câmara. Funcionário público, né? Vocês, né, vão ficar. Os vereadores, os prefeitos, eles vão passar. Então, aproveitando esse dia de hoje, né, vamos se impor um pouquinho mais. Não vamos fazer amarras aí, não, por causa de uma hora extra ali, por causa de um conchavo político ali, de uma troca ali. Eu sou professor, mas eu tenho um cargo de diretor aí, então para segurar o meu cargo, eu não vou brigar com o vereador, não, que falou alguma coisa que eu não concordo. Não, gente, Até porque, vamos se gente, impor um pouquinho mais, gente. visto Vamos aí lá. que vereador, eles estão achando que eles são os donos da cidade também. Autoridade, Autoridade, Vossa Excelência, doutor, essas coisas aí, gente, vamos parar com isso. Porque isso também, eu já até falo pra vocês isso aí há muito tempo. Isso aí não existe. Para você ser uma Vossa Excelência, para você ser um doutor, você tem que ter no mínimo, né, aí um doutorado. Você tem que ter no mínimo uma graduação que te dê essa nomenclatura. Porque pelo contrário, amigo, você simplesmente vai ser chamado pelo teu nome. Entendeu? É no máximo senhor por educação. Então não queira você estar acima de qualquer cidadão, acima de qualquer pessoa, não. É muito pelo contrário. Dani, eu queria falar um pouco sobre o que o Adriano mandou ali pra gente. Ele falou assim que, a minha opinião, eu acho que as redes que vai decidir tudo nessa eleição. E pelo que o pouco que eu entendo, né, assim, junto com o Doni, eu acredito que a internet esse ano vai ser um diferencial. Que a gente tem conseguido atingir mais pessoas. Para você que é candidato, influencia mais pessoas, né, consegue firmar mais alianças. Aqueles que estão abertos, que a gente tem visto que muitas das pessoas estão aí agressivos, né? A gente até colocou isso como um dos tópicos, né? Com porque certeza. tem pessoas que acabam tendo a negativa e, de certa forma, repele de algo negativo. Não é isso que a gente quer, né? Então, assim, eu acho que a internet, as redes sociais, sim, elas vão ser um diferencial, né, para o resultado final dessa eleição. E quero crer, eu oro para Deus todos os dias, né, para que ele possa direcionar as melhores pessoas possível, tá? Para que a gente possa ter aí pessoas que nos representem, né, prefeito que faça pela nossa cidade, né, pessoas que trabalhem, né, e que a gente tenha menos trabalho possível com essas pessoas e que elas sim trabalhem por nós. Ficou assim meio contraditório talvez, mas é um trocadilho aí, tá? Que eles possam trabalhar por nós e não nos dê trabalho de ficar todo dia tendo que ficar batendo ou ir atrás e tal, né? Até porque a gente vai fazer isso. Então é isso, pessoal.
a gente fica à disposição, né? A gente se exaltou no começo ali porque realmente foi revoltante, não com a minha pessoa, mas principalmente com o amigo lá que Pelo amor ele de era Deus, pretista, a nem gente sei o que ele ficou- tá trabalhando agora. Eu vi mas, ele meu, na pra que escrever farmácia, essas mas coisas, eu não cara? pude falar com ele, Meu, ô porque eu louco. até achei meio assim, talvez, né? Ficaria muito invasivo da minha parte, eu preferi respeitar tal. Mas ele parou na farmácia domingo de manhã, eu tava indo jogar um futebol, e aí ele pegou e parou no carro e tal, a gente meio que trocou um olhar, um joia, mas ficou por isso. E isso, na hora que eu vi, Já lembrou na hora. foi muito assim, subiu o sangue realmente. Porque se perder a linha e ainda assim você querer menosprezar a pessoa, porque o pré-candidato, que eu já falo de antemão, que não ganha nem pra síndico de prédio, ele não ganha nem pra síndico de prédio, ele falou assim, ó, valeu meu frentista, como se o cara tivesse ali trampando de frentista fosse empregado dele, entendeu? Muito pelo Ou contrário, gente, você menosprezando tem a que ter profissão mesmo, né? respeito Tipo, pela seu pessoa, ou frentista. menosprezando quem é frentista ou não. A gente precisa muito, você tem sua moto, seu carro, eu tenho minha moto, pelo amor de Deus, sem eles para poder fazer esse trampo pra gente, a gente não teria nem como tá aí pelas ruas andando com o nosso veículo. Então vamos ter mais Com respeito certeza. pelas pessoas. Todo mundo. E eu gostaria de deixar um abraço também para os servidores, né? Tenho minha mãe aí que é concursada, meu pai também da prefeitura. Gostaria de deixar um abraço não só para eles, mas para todas as pessoas. Né? Sou muito grato a Deus porque o pouco do que a gente tem foi com muito suor, trabalhado na prefeitura. Com E certeza. assim como os meus pais, eu tenho certeza que outros pais, outras pessoas, você que aí está desempenhando esse trabalho há longos anos, né? E a gente tem essa amizade muito grande. E vejo um pouco do que a gente sofre junto, né, Dani? Vixe, com Trabalhando aí, porque é complicado. E eu gostaria de deixar o meu abraço para vocês, que Deus os abençoe, os conserve com muita saúde, paz, sabedoria, que isso aí é importante, né? Eu gostaria até de falar de uma pessoa aqui, se até me permite, Não, a gente fica à já vontade. vai encerrar por conta do Eu horário. tenho até um cara pra mim falar O também. Carlinho ele é um cara que trabalha na garagem, ele é pai de uma grande amiga minha, ele é esposo da Meire, que trabalha na Comac. Doni, é incrível. Eu passo todo santo dia pra ir pra Bauru pra trabalhar, ele tá lá no final da cidade, Nossa. catando os papéis da rua. Ele fica com tipo um ferro, uma barra, não sei o que é aquilo. Tipo um espeto, Espeto, catando latinha, catando tudo. Domingo eu fui jogar futebol, na hora que eu voltei o Carlinho não tava limpando a rua, cara. Então assim, você vê que tem pessoas que elas realmente gostam de desenvolver esse trabalho. Então eu gostaria de deixar um abraço especial pro Carlinho, que é meu amigo mesmo, né? A família dele, a filha dele que trabalhou comigo, que também é servidora pública, né? E não só ele, todas as pessoas. A gente tem amigos, né, familiares, servidores, então eu gostaria de deixar esse abraço aí para vocês e muito obrigado. Porque se a Agudos ela tá do jeito que tá, não é por causa de prefeito, vereador não. É porque existem servidores que trabalham para que ela esteja, né, aí de certa forma se desenvolvendo. Com certeza. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma live, né? Estamos chegando aí 8h02. Graças a Deus, nós estamos bem no cronômetro, né? Não, mas isso aí é muito importante. Um minuto, A gente 5 briga com minutinhos. isso na nossa Não, mente. é super né? legal, cara. A gente gostaria de tenta ficar começar no próximo. horário, né? A gente atrasa um pouquinho quando acontecem alguns problemas técnicos, mas hoje até que ficou legal, né? Não, ficou Estudinho aqui, legal. Vocês gostaram, Tá pessoal? ficando bom aqui. Agradecer o pessoal que estava me ajudando na reforma aqui em casa. Todo o pessoal aí. Mandar um salve para vocês. E para encerrar essa live de hoje, em especial, né, mandando um abraço ali pro Yuri, né, que eu já vi ele, o Yuri do handball, Felipe Lourenço, né, e a gente é do handball, né, estamos aqui até com camisa de handball desse ano, né, fornecida pelo nosso patrocinador, a FAAG. Agradecer a FAAG mais uma vez, né? Sempre com a gente, hein? Sempre com a gente há mais de, eu acho que mais de 7 anos, a FAAG está com a gente, patrocinando tanto eu pessoalmente quanto o handball, né, e lembrando do handball, que é a nossa modalidade, né, e já pegando o gancho de servidor público, tudo. Essa semana nós tivemos uma perda, né, uma perda, né, a gente perdeu Cidone, agora você fez até ficar triste. a gente perdeu um grande amigo. um grande amigo, né, essa semana. Sabe o Não que eu só da lembrei? quadra, da Que a irmã vida. dele já me mandou uma mensagem aqui falando que eles vão fazer uma camisa em homenagem para ele. Nossa, Né? Então que aí legal. até me chamou a atenção aqui, a gente até se emociona, que é o Neguinho. Para nós vai ser sempre Neguinho. O nome dele é Márcio Thiago. Márcio Thiago. Né? Foi meu aluno do Padraquino. Estudamos junto no Iniciou- Padraquino. Iniciou com a gente no handball, jogou com a gente em jogos regionais. Ele é o goleiro mais maluco que a gente teve em todos os anos. E um coração gigantesco, uma pessoa O que Léo, a gente... olha lá, o Léo Correia, O o Léo Léo Correia também conhece ele, jogou também com a foi do gente. handball, Felipe também. Até né, contar foi um meu fato do aluno. Neguinho aqui, se me permite. Cara, a gente tava num jogo super difícil.
né? Um momento ali que a gente tava complicado do jogo, ele entrou no gol, tirou a camisa do Corinthians, e eu sou palmeirense pra caramba, Tirou a camisa do Corinthians da mão, colocou atrás do gol. O árbitro viu que era uma brincadeira dele. Ele, tipo assim, ele pegava, ele defendia, ele ficava fazendo cobrinha no chão, ficava vibrando com a gente. Defendia, Então, não defendia. não defendia, ele tava zoando do mesmo jeito. E não é pelo fato de ele ter posto a camisa que ele ficava falando que não ia passar nada, que era Palmeiras nos adversários. Então, assim, é uma pessoa que a gente sente muito pela perca, né? Até manda nosso sentimento aí pra família. Que Deus conforte o coração de vocês. Sei que palavras, conversa, nada vai tirar essa dor que vocês sentem, né? Mas, assim, é uma pessoa muito importante pra nós, que a gente ama de coração, uma pessoa muito boa e que eu tenho certeza que tá aí com Deus e tá vivendo algo diferente do que estava vivendo aqui, né? Então a gente só tem a agradecer pela amizade, pela parceria, por quem foi e é pra nós, né, Dani? É isso aí, pessoal. A gente fecha a nossa live com essa lembrança, né, do ex-aluno, né, do Padre Aquino, ex-aluno do handball, né, trabalhador lá do Dratex, um cara fenomenal. Né? A gente fez uma homenagem para ele na página do handball, até falando que o que vai ficar pra gente é sempre a alegria dele. O Franklin contou um fato, teve vários outros fatos. Um cara que sempre transbordava alegria, né, muito mais que eu. Um cara feliz da vida, super gente boa, né, 2 filhos, um cara fenomenal. Então mandar um abraço realmente para Pan, para o restante da sua família aí, né? E que Deus realmente conforte o coração de vocês. Realmente. Né? Que Deus abençoe, vai estar sempre em nossas orações. Nosso coração. E como a gente fala, a lembrança é as coisas boas mesmo que vai ficar com a gente. Então a gente queria encerrar a live de hoje deixando então nossos sentimentos aí para toda a família do Neguinho, tá bom? Pessoal, muito obrigado por mais uma noite, por estar com a gente. Teve uma hora que tinha mais de 30 pessoas assistindo aí. Não Então, desculpe por ter demais. trocado o horário, é que foi necessário, tá? Trocar esse horário aí por conta bem da junto. outra live que já tá Que tá iniciando começando e apareceu dentro pra de gente. 2 minutos e meio. Então a gente vai encerrar a nossa para que vocês possam continuar aí seguindo o caminho de vocês e sejam felizes. É isso aí, pessoal. Mandar um abraço mesmo. Obrigado por todo mundo que compareceu. Peço para vocês, compartilhem essa live. Ela vai estar lá no YouTube, vai estar salva aí no Facebook. Agradeço demais a todo mundo que comentou, que mandou mensagem no privado. Vou deixar o contato no WhatsApp de novo aí para vocês. Fiquem à vontade. Então, sempre quando a gente for falar de candidato, que for coisas boas, a gente vai falar o nome aqui. E as coisas ruins, a gente vai comentar só as coisas ruins e não vai promover esse candidato. É isso que a gente pensa, tá bom? Beleza, Deus abençoe gente, vocês. obrigado. Muito obrigado. A gente encerra essa live diferente. Então, cumprimentando aqui. É nóis. E aí, como eu tenho que desligar o computador lá, nós sai assim. Falou, gente. Valeu. Tchau, gente. Tudo de bom. Sucesso aí pra vocês, hein? Obrigadão pela presença.